Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente que nos acompanha e também quem nos acompanha pela rede social. Eu gostaria de começar a nossa discussão aqui hoje também pelo problema, na verdade, pelos problemas da merenda escolar aqui no nosso município. Na verdade, esse é um problema que vem sendo contínuo durante esse ano, Nessa última semana, vamos dizer assim, ele estourou, mas já tem algumas semanas que esse problema está presente. Eu, inclusive, estive participando anteriormente de reunião do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para levar muitos dos problemas que tinham sido repassados por professores, por alunos, por pais de alunos, em relação à qualidade, em relação à quantidade, em relação aos equipamentos relacionados à merenda escolar. Como o vereador Fofo muito bem já colocou, nós estamos passando por uma série de situações que entristece a qualquer um que sabe da importância da alimentação escolar para uma criança. É por meio da alimentação escolar que muitos alcançam o valor nutricional necessário para o seu desenvolvimento, e outros ainda é por meio da alimentação escolar que acaba tendo a refeição daquele dia. Então nós temos o dever, a obrigação de, enquanto poder legislativo, cobrar a prefeitura para que essa haja junto à empresa e tenhamos uma alimentação escolar de qualidade, que não é o que os relatos que estão chegando até nós mostram. Está faltando alimento. Como disse o Fofo, as creches estão fazendo os seus cardápios ali no dia. A ordem que nós ouvimos é: faz com o que tem. Hoje, para vocês terem noção, numa creche, às 13 horas, uma creche onde a criança fica em período integral, foi servido para a creche toda 2 pacotes de bolacha, de biscoito. E nenhuma fruta. Essa é a realidade que as nossas escolas e as nossas creches, especialmente, estão enfrentando. Diante disso, enquanto presidente da Comissão de Educação, eu propus a criação de um grupo de trabalho para fiscalizar, para acompanhar, para investigar esses problemas que estão ocorrendo em relação à merenda. O requerimento de criação do grupo foi imediatamente aprovado pelo vereador Belo, pelo vereador Gemeu, que irão compor o grupo de trabalho também como membros da comissão, e esse plenário escolherá mais dois membros para fazer parte desse grupo de trabalho. O vereador Fofo já manifestou interesse e tem total disposição e com certeza vai agregar muito para participar do grupo. Eu vi que o vereador Leandro também manifestou interesse. Então, que nós possamos compor, vereador Sabá, que nós possamos compor aqui uma resposta para as nossas crianças. Porque o alimento, da forma como está sendo entregue, ou ele não está sendo fornecido numa quantidade adequada, ou as crianças não estão comendo porque não está bom. A semana passada teve um tal de um peixe aí que foi um caos na rede toda. E esse tipo de coisa muito nos entristece, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Ainda em relação à educação, eu quero discutir um requerimento que está sendo proposto aqui pela Comissão de Educação, por mim, pelo vereador Gemeu e pelo vereador Belo, que em conversa com o Conselho Municipal de Educação, alinhamos ali demandas em comum e identificamos não, porque são problemas que já são sabidos, reforçamos a existência de problemas que afetam a nossa educação. E que é de conhecimento de todos e é ainda mais de conhecimento do Executivo Municipal. E está, inclusive, apontado nas contas que foram apreciadas nos últimos anos, nas contas que serão apreciadas esse ano. A falta de vagas nas nossas creches. Salas de aulas lotadas.
berçários com mais de 15 bebês para um professor, salas de aula em muitas escolas, assim de alunos, principalmente na Escola Anair, porque nós não temos mais vagas para atender aquele setor que tanto tem ampliado por conta do crescimento desenfreado desses loteamentos, essa irresponsabilidade, esse crime que foi feito com essa cidade, com a educação, com a saúde, com a assistência, com todos os serviços. Então nós estamos questionando o executivo. Qual o número de alunos por sala nas escolas municipais e nas creches? Especificar por escola e por classe. Qual o número, e essa daqui é um dado importante, qual o número de adultos por criança em cada sala nas escolas de educação infantil? Por que essa pergunta é importante? Porque a legislação que coloca os parâmetros de qualidade coloca uma relação de adulto por aluno. É o que eu disse aqui. É desumano você colocar um professor para lidar com 15 bebês num berçário. E a mesma coisa se aplica ao maternal, à pré-escola. E o município está lotando cada vez mais as salas de aula, transformando espaços das escolas em sala de aula. Então, brinquedoteca, sala de leitura, todos esses espaços estão sendo engolidos para se tornarem salas de aula. Ou seja, nós não estamos resolvendo nenhum problema e estamos andando para trás naqueles poucos avanços que foram alcançados em relação à estrutura escolar. Também perguntamos qual a lista de espera das nossas creches e das nossas escolas. Por que essa pergunta é importante? Porque quando veio a pandemia, e eu fiz essa pergunta numa audiência pública, foi dito que não tinha lista de espera. Claro, não está tendo aula, a procura automaticamente diminui. Ou seja, houve um dado maquiado que contrasta com a realidade das nossas escolas, das nossas famílias que procuram uma vaga e não encontram. Pergunto também como funciona o processo de transferência de uma escola para outra. Porque, pelo que eu apurei, junto a algumas escolas, diferente de outras redes, onde tudo isso é feito por sistema e de forma automatizada, ou seja, eu quero transferir o meu filho para a escola X. Eu vou lá na escola X e manifesto o meu interesse em transferir, o sistema vai rodar, vai ver se tem outros na frente e vai fazer a alocação conforme for tendo a vaga. Em Jardinópolis, não. Em Jardinópolis, pelo que eu apurei e quero essa confirmação em resposta de requerimento, nós estamos na época da pedra lascada, então a transferência é através da listinha, né? O pai vai lá, põe o nome do filho na listinha e a escola vai rodando. E a gente sabe que isso já está ultrapassado. Nós precisamos de processos que garantam transparência, acessibilidade e democratização de todo esse processo. Ainda em relação à educação, também apresentamos à Comissão de Educação, eu, o vereador Belo e o vereador Gemeu, indicação apontando os vários problemas que nós encontramos na Escola EDA, né, em fiscalização que foi realizada pela comissão, mas especialmente em relação à quadra, que é sem dúvida um dos maiores problemas daquela escola. A quadra está interditada, porque, inclusive, eu já mostrei no primeiro ano dessa legislatura o problema da quadra aqui. A quadra tem o seu teto metálico que cai, que despenca, solto, podendo machucar qualquer criança, qualquer adulto que ali esteja. A quadra está sem condições de uso e os alunos não podem utilizá-la. Os professores de educação física não podem utilizá-la para fazer o seu trabalho, que não é lazer, que não é diversão. A educação física é um componente curricular e que pressupõe espaços adequados para que o professor trabalhe o corpo da criança, os movimentos, os esportes e tudo isso. E nós estamos negando aos nossos alunos da Escola EDA esse direito. Por quê? Por negligência da prefeitura. O problema é sabido e nada é feito. Senhor presidente, apresento também um outro requerimento buscando informações a respeito dos processos de desratização no nosso município.
O problema dos ratos está sendo um problema frequente em vários bairros. Na última sessão isso foi pontuado, no bairro São Marcos, na Cidade Nova, e nós não temos visto ação do poder público para resolver essa situação. Então eu pergunto, foram realizadas ações de desratização pela Prefeitura nos últimos 4 anos? Se sim, encaminhar cópia dos documentos que comprovem. Em caso afirmativo, quais foram os procedimentos adotados? Quais as datas e locais em que foram realizados? Encaminhar cópia desses registros. Além de uma série de outros questionamentos mais técnicos que vão nos ajudar a dimensionar tanto o problema, né, perguntando, por exemplo, a quantidade de notificações que ocorreram, como as ações propriamente ditas, inclusive ações de educação, né, que está prevista ali no manual técnico, no manual de controle de roedores da FUNASA. E eu, particularmente, não vi nenhum tipo de atuação nesse sentido por parte da Secretaria de Saúde em relação à educação para o combate desse tipo de praga. Outra indicação que apresento é para que o prefeito crie. Vamos aproveitar que o concurso, lamentavelmente, passou por todos esses problemas e foi cancelado, ou seja, vai ter que ser feito outro concurso. Crie o cargo de fiscal, cargo efetivo concursado, de fiscal ambiental. Hoje a prefeitura não tem uma estrutura de fiscalização ambiental. Jardinópolis, se comparado a todo debate, a toda discussão ambiental que ocorre hoje no Brasil e no mundo, nós estamos anos e anos-luz atrasados. Nós não temos uma estrutura de fiscalização adequada. Então precisa criar esse cargo, que ele fique vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para que faça as ações, que aplique as penalidades, as multas, e naqueles que violarem a legislação ambiental. Hoje não cabe mais esse desleixo com o meio ambiente. Pelo contrário, hoje é uma imposição, inclusive para o recebimento de diversas verbas, que o município esteja adequado às regras ambientais, a projetos ambientais e sustentáveis, e nós estamos muito atrás. Nós não temos nem esse fiscal para multar quem está fazendo a coisa errada, né? Até mesmo porque, se o fiscal fosse multar, ele ia ter que começar multando a própria prefeitura, né? Que tem sido, aí, historicamente, a campeã em violar as regras ambientais, na prática de crimes ambientais, a jogar esgoto no rio, no córrego diretamente, sem tratamento. Enfim, mas nós precisamos desse profissional. Faço também, senhor presidente, uma indicação para o recap de uma rua, a rua João Correia Júnior, que está literalmente no farelo, assim como outras ruas também. Então, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão que é a seguinte: o executivo precisa apresentar um plano de recap de ruas para Jardinópolis, que hoje não existe. Hoje você tem malemar uma operação tapa-buraco que funciona de vez em quando tem a massa asfáltica e quando tem o contrato, e só. E ou você consegue recapear uma rua aqui, outra ali, quando vem emenda parlamentar para fazer isso. E não é assim que as coisas funcionam. Nós precisamos de planejamento. Então tem que tornar público uma lista de prioridades, um planejamento de ruas a serem não apenas tapa-buraco, mas a serem recapeadas. Nós temos ruas e pedaços da cidade que não adianta tapar buraco. É preciso recapear. Tem lugar que o asfalto está esfarelando. Então, é inócuo. E todos os munícipes, do centro até o mais longe da periferia, têm direito à cidade. E direito à cidade pressupõe ruas, avenidas, espaços de locomoção que garantam a ele segurança e o direito a se locomover e transitar por essa cidade. E hoje, não precisa falar nada em relação às condições das nossas ruas, algumas mais, a outras menos, e outras muito mais ainda danificadas. Então, eu apresento essa indicação, mas apelo ao Executivo que faça um planejamento, proponha um plano, seja
quinquenal, anual, de recapes de ruas dos municípios, ouvindo a população, avaliando o problema e também ouvindo essa casa que representa, muitas vezes, as demandas que chegam da população. Obrigado, senhor presidente.